Numa casa de Trás-os-Montes, no século XVI, pendia da porta um enchido idêntico aos de carne de porco, mas sem porco nenhum. Pão, alho, azeite e frango, moldados para enganar o olhar de qualquer vizinho desconfiado. Esse enchido existe até hoje, chama-se alheira. E a receita, segundo a tradição mais documentada, nasceu de uma mentira que podia significar a diferença entre viver e morrer na fogueira. Em 1497, 2 anos depois de ordenar a expulsão dos judeus que não se convertessem, Dom Manuel I mudou de estratégia. Em vez de deixar a comunidade judaica partir, levando consigo riqueza, conhecimento e mão de obra especializada, o rei decretou a conversão forçada ao catolicismo. Da noite para o dia, milhares de judeus portugueses tornaram-se cristãos por decreto, sem escolha e sem instrução religiosa prévia. Surgiu assim a categoria de cristão novo, um rótulo que os acompanharia e aos seus descendentes por gerações. A versão mais conhecida dessa história é Judeus Convertidos, Comunidade Absorvida, capítulo encerrado. Mas essa conversão em massa não apagou identidades, apenas as empurrou para dentro de casa, atrás de portas fechadas e rituais disfarçados. E é precisamente aí, na vida privada dessas famílias, que a história real começa. A vida dupla começou em casa. Toda a família de cristãos novos seguia perante os vizinhos o calendário católico, missa aos domingos, batismo dos filhos, casamentos pela igreja. Mas dentro de portas fechadas, à sexta-feira, ao pôr do sol, muitas dessas mesmas famílias acendiam uma vela para marcar o início do Shabá, o dia sagrado de descanso judaico que começa ao anoitecer de sexta e vai até o pôr do sol de sábado. O detalhe que protegia o segredo era simples. A vela ficava escondida dentro de um pote de barro, para que a luz não escapasse pela janela e despertasse suspeitas. A comida tornou-se outro campo de batalha silencioso. Era costume das casas portuguesas exibir à vista de qualquer visitante enchidos de porco pendurados no teto ou na entrada, um sinal de normalidade católica que a Inquisição aprendeu a procurar. Famílias que evitavam carne de porco por motivos religiosos corriam o risco de serem identificadas só por essa ausência. Em Trás-os-Montes, a resposta foi criar um enchido com aparência idêntica à dos chouriços tradicionais, mas feito de pão, azeite, alho e carnes de aves ou caça. Segundo o abade de Bassal, Francisco Manuel Alves, os judeus, não podendo comer porco por imposição da sua fé, imaginaram um enchido que, embora semelhante aos da época, não levasse a carne proibida. Esse enchido é a alheira, hoje um dos pratos mais populares de Portugal, sem que a maioria de quem o come conheça a sua origem. A sobrevivência, porém, dependia de mais do que disfarces individuais. Em Belmonte, na beira interior, formou-se a comunidade de cripto-judeus mais duradoura de Portugal, uma rede fechada, marcada por casamentos quase exclusivamente entre famílias da própria comunidade e pela transmissão oral das tradições, sobretudo através das mulheres. Essa endogamia não era escolha cultural isolada, era proteção. Casar dentro do grupo significava garantir que segredos não saíssem para fora dele, que rituais não fossem expostos a um cônjuge que pudesse, por medo ou por convicção, denunciar a família ao Santo Ofício. Com o tempo, distantes da Torá e da literatura talmúdica, o repertório desses ritos foi se perdendo, mesmo permanecendo vivo dentro de algumas famílias. O judaísmo praticado em segredo, geração após geração, deixou de ser uma cópia fiel do original. Tornou-se uma reconstrução feita de memória, fragmentos e adaptação. O historiador José Augusto Canelo resumiu essa dualidade. Exteriormente, essas famílias viviam como cristãs, iam à igreja, batizavam os filhos, casavam-se e enterravam os mortos segundo a lei cristã, mas na intimidade de casa continuavam a ser o que sempre tinham sido. Essa dupla vida não durou anos, durou séculos. Em 1925, o engenheiro polaco Samuel Schwartz publicou um estudo identificando a existência de cripto-judeus em Belmonte no século XX, quase 430 anos depois da conversão forçada de 1497.
As famílias que ele encontrou ainda guardavam o Shabat, ainda recitavam orações adaptadas, ainda viviam divididas entre duas identidades. O segredo, que devia ter sido apagado pelo decreto de Dom Manuel I, tinha, na verdade, simplesmente mudado de endereço. Saiu das sinagogas e foi morar dentro das casas. A conversão forçada de 1497 não extinguiu uma identidade, apenas a empurrou para dentro de casa, onde sobreviveu escondida em gestos do cotidiano. Uma vela dentro de um pote de barro, um enchido sem porco pendurado na porta, um casamento combinado dentro do mesmo círculo de confiança. Da próxima vez em que provar uma alheira, vai saber que está comendo um pedaço dessa história de resistência silenciosa. Esse segredo guardado por gerações inteiras não sobreviveu por acaso. Sobreviveu porque, na maior parte do tempo, ninguém foi pego. Se você gostou dessa história, deixe o like para que esse vídeo chegue em quem nunca soube que um simples enchido carrega esse peso histórico. Mas o segredo nem sempre funcionou. Por trás dessa vigilância constante, existia uma máquina de Estado dedicada a encontrar exatamente esses sinais. Denúncias de vizinhos, suspeitas sobre hábitos alimentares, investigações que podiam destruir uma família inteira. No próximo vídeo, vamos entrar dentro dessa máquina. Como funcionava, na prática, o Tribunal do Santo Ofício no dia a dia do povo português. Se inscreva no canal para não perder. Até o próximo vídeo.